Eu sou Eva Silveira e, 6 semanas atrás, minha vida era a de uma professora de piano comum, lutando para pagar o aluguel de um apartamento apertado. Tudo era simples, até que uma ligação à meia-noite mudou tudo. Minha avó, Cássia Silveira, uma magnata bilionária, havia morrido em um acidente terrível. Na manhã seguinte, o advogado dela nos convocou. Eu entrei no escritório esperando por formalidades, mas jamais imaginei o que ouviria. Minha avó havia me deixado tudo, 7 bilhões de dólares. A sala mergulhou em um silêncio antes de explodir em fúria. Meus pais e meu irmão gritaram: "Esse dinheiro é nosso." Eu disse uma única palavra que selou meu destino: não. Naquela noite, eles me expulsaram de casa. Ao amanhecer, eu estava destrancando os portões da mansão da minha avó, sem saber quem me esperava lá dentro. Antes daquela noite, minha vida não tinha glamour. Eu era apenas Eva Silveira, uma professora de piano de 26 anos em um pequeno estúdio. Meus dias eram preenchidos por escalas e peças desajeitadas de iniciantes. Meu salário mal cobria o aluguel, o supermercado e a manutenção do meu carro de segunda mão. E, ainda assim, eu não era infeliz. Encontrava beleza nas pequenas coisas, o rosto de uma criança se iluminando ao tocar sua primeira canção, as noites tranquilas em que eu praticava até os vizinhos baterem na parede. Meus pais, Fernando e Patrícia, nunca entenderam. Para eles, sucesso significava escritórios de alto nível e carros caros. Minha paixão por ensinar música era apenas mais um motivo para me olharem com decepção. Eu sempre me senti uma estranha na minha própria família. Meu pai raramente falava comigo, a não ser para criticar. Minha mãe se importava mais em manter seu lugar nos círculos sociais do que em perguntar como a filha dela estava. Meu irmão, Lucas, era o filho de ouro, mimado e imprudente. A única pessoa que me fazia sentir que eu era o suficiente era minha avó Cássia. Desde a infância, a mansão dela era um santuário. Lembro-me de correr pelos corredores de mármore e de como o riso da minha avó ecoava atrás de mim. Nas tardes de domingo, ela se sentava ao meu lado no seu grande piano e sussurrava: "Eva, dinheiro pode comprar um piano, mas não pode comprar música." Ela me ensinou que a riqueza é uma ferramenta, não uma identidade. Enquanto meus pais passavam a vida se exibindo, ela vivia com dignidade. Ela realmente me ouvia quando eu falava sobre meus sonhos. Ao contrário dos meus pais, ela nunca revirava os olhos. Às vezes, eu me perguntava se ela sabia que eu não pertencia àquela família. Se ela via a forma como minha mãe se encolhia quando eu escolhia ficar na casa dela em vez de ir em viagens em família. Ela nunca disse isso em voz alta, mas na maneira como ela sorria para mim, eu sentia uma promessa. Um dia, Eva, você vai entender por que eu a mantive tão perto. Na época, pensei que isso significava apenas que ela me amava. Eu não percebi que também era um aviso. Era uma noite de terça-feira quando o telefone tocou. Eu estava corrigindo folhas de exercícios na minha mesa da cozinha quando atendi. Lamento informá-la que sua avó, Cássia Silveira, sofreu uma colisão hoje à noite. O veículo dela foi atingido por um motorista embriagado. Ela não resistiu. O mundo se tornou um borrão. Minha caneta escorregou da mão. Não resistiu? Meu peito se apertou, recusando-se a acreditar. O funeral foi um borrão de roupas pretas e condolências vazias. A mansão se tornou um palco para a hipocrisia. Meus pais assumiram o comando de tudo, não por amor, mas por orgulho. Meu pai estava rígido, com o maxilar travado, já fazendo cálculos sobre os ativos. Lucas se encostava em uma coluna de mármore, rolando o celular, suspirando como se o evento todo fosse um incômodo. Quando perguntei se ele estava bem, ele encolheu os ombros. Eu vou ficar melhor assim que soubermos o que vamos receber. Eu me aproximei do caixão, olhando para o rosto tranquilo dela. Eu sussurrei: vou te dar orgulho, vovó. Eu prometo. Mas ao olhar ao redor, percebi que eu era a única que sentia daquela forma. Meus pais posavam para demonstrar solidariedade, mas seus sorrisos vacilavam sempre que alguém mencionava a fortuna da minha avó. 2 semanas depois, recebi a ligação de Paulo Ramos, o advogado da minha avó.
Eva, o testamento de sua avó está pronto para ser lido. Ela pediu a sua presença e a de sua família mais próxima. Na manhã seguinte, eu estava parada em frente ao escritório de Paulo Ramos. Meus pais entraram como se fossem donos do lugar. Meu pai ajeitou seu relógio caro e exclamou: "Vamos acabar logo com isso. Todos sabemos como vai ser. Meu pai construiu o império, e como seu único filho, serei eu quem o administrará agora." O sorriso educado de Paulo não vacilou, mas eu percebi um brilho em seus olhos. Ele pigarreou, ajeitou os óculos e abriu uma pasta de couro grossa. Paulo começou: "Eu, Cássia Silveira, estando em sã consciência e corpo, declaro este meu último testamento. A minha amada neta, Eva Silveira, deixo a totalidade da minha fortuna, bens financeiros, imóveis, investimentos e participações, avaliados em aproximadamente 7 bilhões de dólares." As palavras pairaram no ar como um trovão. Eu congelei, certa de que tinha ouvido errado. A sala explodiu. "O quê?" Meu pai se levantou tão rápido que sua cadeira caiu para trás. Seu rosto ficou vermelho. "Isso é insano. Ela jamais me deixaria de lado." Minha mãe se agarrou à mesa. 7 bilhões para uma garota que ensina piano? Ela não sabe como lidar com dinheiro. Lucas tirou os óculos escuros e bateu a palma da mão na madeira. "Onde está a minha parte?" "Ela me prometeu." Paulo levantou a mão calmamente. A senhora Silveira antecipou essa reação. Ela deixou claro, explicitamente, que sua decisão foi intencional. Ela declarou que seu filho e nora já haviam sido providos durante a vida dela e que ela desejava que sua fortuna passasse unicamente para Eva. Os punhos do meu pai tremeram. "Mentiras. Você a manipulou, Eva, não foi?" Eu balancei a cabeça, lágrimas me vindo aos olhos. "Não. Eu nem sabia que ela estava reescrevendo o testamento. Eu nunca pedi nada a ela." Paulo pressionou um botão e uma grande tela na parede se acendeu, e lá estava ela, minha avó. "Fernando, Patrícia, Lucas, eu amo vocês como família, mas não posso mais ignorar o que se tornaram. A ganância os cegou. Vocês me veem como uma carteira, não como uma mãe, não como uma avó. Eva é diferente. Ela me visita porque se importa. Ela vive com integridade. Ela levará meu legado com dignidade." Minha mãe ofegou. Meu pai gritou para a tela: "Isso é manipulação." Ela não estava pensando direito. Mas a voz de Paulo cortou o caos. "O testamento é legalmente vinculativo. Contestá-lo será caro e, dada a documentação, quase impossível." A fúria nos olhos do meu pai quando ele se virou para mim foi o suficiente para gelar meu sangue. "Isso não acabou, Eva. Você acha que pode nos desafiar? Vai se arrepender." Eu fiquei paralisada. A fortuna não era apenas dinheiro. Era um peso, um teste, uma responsabilidade. E minha família faria de tudo para tirá-la de mim. Naquela noite, meu telefone vibrou com uma mensagem do meu pai. "Venha para casa às 18 horas. Vamos resolver isso em família." Eu quase não fui, mas uma parte de mim esperava, tolamente, que talvez eles só precisassem de tempo para se acalmar. Eu estava errada. Quando cheguei, a casa estava estranhamente silenciosa. Meu pai estava perto da lareira, com um copo de uísque. Minha mãe estava na ponta de uma cadeira, os olhos frios. Lucas estava esparramado no sofá. "Sente-se", meu pai comandou. "Você sabe o que precisa fazer, Eva. Passe a herança para o meu nome. Eu vou administrá-la corretamente. Você vai receber uma generosa mesada, 10%. Mais dinheiro do que você jamais precisará." 10%, eu ecoei, minha voz trêmula. "Isso é mais de 700 milhões de dólares. Minha mãe interveio suavemente. "O suficiente para viver como uma rainha. Você não precisa da responsabilidade. Deixe isso com seu pai." Lucas fechou o laptop com força. 700 milhões é mais que o bastante.
Eu preciso do resto para minha empresa. A vovó queria que eu tivesse sucesso. Não seja egoísta. As palavras me atingiram como facas. Egoísta, eu sussurrei. A vovó me escolheu porque eu não sou assim. Porque eu não a via como uma conta bancária. O rosto do meu pai se endureceu. Ele se aproximou, me encarando. Isso não é sobre escolha. É sobre lealdade familiar. Ou você assina, ou sai por aquela porta sem nada. Você entende? O silêncio se prolongou. Pensei na minha avó, no riso dela, nas lições, na forma como ela sorria quando eu tocava piano. Eu levantei o queixo. Não. A sala explodiu. Minha mãe se levantou, a voz estridente. Sua pirralha ingrata. Depois de tudo que fizemos por você, você ousa nos desafiar? Mas foram as palavras do meu pai que me atingiram mais profundamente. Sua voz caiu para um sussurro perigoso. Se você sair desta casa hoje à noite sem assinar, Eva, você não é mais minha filha. Você estará morta para nós. Minha respiração parou. Uma parte de mim queria chorar. Mas outra parte, a que minha avó havia nutrido, permaneceu firme. Acho que já estou morta para vocês há anos, eu disse calmamente. Vocês nunca me viram. O rosto do meu pai se contorceu de fúria. Ele agarrou meu braço, me puxando em direção à porta da frente. A voz da minha mãe me seguiu. Você vai se arrepender disso, Eva. O dinheiro não vai te manter aquecida. Família é para sempre. Eu me virei, minha voz firme apesar das lágrimas. Então, por que vocês acabaram de me jogar fora? A porta se fechou atrás de mim com um estrondo. E, assim, eu estava sem teto. Mas não estava derrotada. No meu bolso havia uma pequena chave de latão gravada com as iniciais da minha avó. A chave da mansão dela. O único lugar que parecia um lar. A viagem para a propriedade da minha avó pareceu mais longa do que era. Meu velho sedã chacoalhava pela estrada escura, os faróis cortando a neblina. Minhas mochilas estavam amontoadas no banco do passageiro. Eu hesitei quando os portões de ferro surgiram. Eu poderia realmente atravessar aquele limiar sem ela aqui? Mas então me lembrei do estrondo da porta da frente da casa dos meus pais. Eu não tinha para onde ir. A chave deslizou na fechadura com uma facilidade surpreendente. Os portões rangeram e se abriram, e eu dirigi pelo caminho sinuoso. Quando a mansão apareceu, minha respiração parou. Suas janelas brilhavam suavemente. Eu entrei. O grande hall de entrada se estendia à minha frente. Meus sapatos ecoaram alto. Senhorita Eva? Eu pulei, quase derrubando minha mochila. Uma figura emergiu das sombras. Um homem alto, com cabelos grisalhos, vestido com um uniforme impecavelmente passado. Eduardo? Minha voz falhou. Eduardo Reis? Ele sorriu levemente. Sim, senhorita. Eu estive com sua avó por mais de 25 anos, e agora, acho que estou com a senhorita. As emoções se acumularam na minha garganta. Eu senti um alívio avassalador. Eu pensei que todos teriam ido embora. Achei que estaria sozinha. Eduardo balançou a cabeça firmemente. A senhora Silveira antecipou o problema. Ela me disse, se algo acontecer, proteja Eva. Ela é a verdadeira herdeira. Ele me levou para o escritório, onde a lareira já estalava. Eu mantenho a casa funcionando, ele explicou. Sua avó insistiu para que ela estivesse pronta, não importa o que. Ela disse que um dia você poderia precisar de um santuário aqui. Eu afundei em uma das cadeiras de couro, as chamas aquecendo minha pele arrepiada. O que acontece agora, Eduardo? Eu perguntei calmamente. Minha família, eles não vão deixar isso para lá. Eles já me ameaçaram. A expressão dele escureceu. Eles vieram aqui uma vez depois do funeral, tentaram pegar coisas. Eu os impedi. Mas a senhora Silveira sabia que eles voltariam.
por isso ela se preparou. Você verá amanhã. Eu me encostei, segurando a colcha que havia trazido do meu quarto de infância. Pela primeira vez na noite, eu senti algo mais forte do que medo, resolução. A mansão da minha avó não era apenas uma casa, era uma fortaleza. E eu estava pronta para defendê-la. Eu acordei na manhã seguinte com o som de vozes no andar de baixo. Por um momento, entrei em pânico. Peguei meu telefone e me arrastei até a escada, apenas para ver Eduardo na porta da frente, falando calmamente com uma figura familiar. Senhorita Eva, Eduardo chamou gentilmente. É o senhor Ramos. O alívio me inundou. Paulo Ramos entrou, com sua maleta em mãos. Sua avó me confiou mais do que seu testamento, ele disse. Ela me confiou você. Eu o segui até o escritório, onde ele abriu a maleta e tirou um envelope grosso selado com as iniciais da minha avó. Ela escreveu cartas para você, ele explicou. Orientações, instruções e avisos. Minhas mãos tremeram enquanto eu quebrava o selo. A carta me avisava que meu pai e minha mãe viriam atrás de mim e me pedia para não ceder. Eu reuni pessoas que se importam com você. Pessoas que vão protegê-la quando o seu próprio sangue se voltar contra você. Confie neles como você confiou em mim. Como se tivessem sido convocados, Eduardo reapareceu com uma convidada. Uma mulher de 50 anos, vestida com um cardigan simples, carregando uma pasta de documentos. Esta é Teresa Nogueira, a governanta da sua avó há mais de 20 anos. Ela é praticamente da família. Os olhos de Teresa se encheram de lágrimas enquanto ela me abraçava. Ela colocou a pasta na mesa. Estes são os diários que sua avó mantinha. Registros de cada visita, cada exigência que seu pai fazia, cada gesto de gentileza que você oferecia. Eles provam porque sua avó tomou a decisão dela. Antes que eu pudesse absorver, outra batida na porta. Eduardo voltou com uma mulher alta, que Paulo apresentou como Beatriz Castro, a parceira de negócios da minha avó. Beatriz me deu um aperto de mão firme. Sua avó me deixou instruções para ajudá-la a entender a empresa. Ela queria que você soubesse não apenas de onde o dinheiro vinha, mas como proteger as pessoas que o construíram com ela. Ao meio-dia, mais aliados chegaram. Breno Pires, o consultor de investimentos que havia gerenciado o portfólio da minha avó. Ele trouxe pastas cheias de registros transparentes. Ângelo Dantas, o administrador da propriedade que revelou imagens de câmeras de segurança atualizadas. E o juiz Gabriel Santos, um amigo da família que se ofereceu para atuar como testemunha neutra. Por horas, eles me explicaram tudo o que minha avó tinha feito para se preparar. Cada detalhe, cada precaução, era como um fio tecido em uma rede projetada para me pegar se eu caísse. Quando a última pasta foi fechada, eu me recostei, sobrecarregada. Ela sabia que isso aconteceria, eu sussurrei. Paulo colocou a mão sobre a minha. Sim. E ela confiou em você para ser mais forte do que eles. Eduardo endireitou os ombros. Seu pai tentou levar joias e documentos. Ele não vai parar. Mas desta vez, Eva, você estará pronta. Eu enxuguei meus olhos e me levantei. Se eles quiserem vir atrás de mim, que venham. Eu não vou fugir. Não vou abrir mão do que a vovó me confiou. A mão de Teresa apertou a minha. Esse é o espírito. Ela ficaria orgulhosa. Naquela noite, eu deitei no quarto principal. Pela primeira vez, eu entendi o peso total da minha herança. Não era apenas sobre sobreviver à fúria da minha família. Era sobre proteger tudo que minha avó construiu e provar que eu era digna da confiança dela. O ar da manhã estava pesado, quase elétrico. Eduardo se posicionou perto da porta da frente, ombros quadrados. Teresa se agitava na cozinha. Às 9 horas, a mansão estava viva com meus aliados. Paulo espalhou documentos. Beatriz ligou seu laptop. O juiz Santos se sentou perto da lareira. Eu estava no centro de tudo, meu coração batendo forte, minhas mãos suando. Eles estão vindo, eu sussurrei. E como se convocados, pneus rangeram no cascalho.
Vários carros pararam na entrada, reluzindo como predadores. A batida na porta da frente sacudiu o lustre. Abra, Eva. A voz do meu pai ecoou. Você já se divertiu bastante, mas isso acabou. Eduardo olhou para mim. Eu assenti, forçando a respiração a se acalmar. Ele destrancou a porta. Minha família entrou como uma enchente. Meu pai liderou a carga, o rosto vermelho. Minha mãe veio atrás, os lábios franzidos de desdém. Lucas se arrastava, mas seus olhos ardiam de ganância. Esta casa ainda é nossa, meu pai exclamou. Você não tem o direito de nos trancar para fora. Eu me mantive erguida, embora meus joelhos tremessem. A vovó me deu isso. Legalmente, moralmente, de todas as formas que importam. Lucas zombou. Não se faça de inocente. Você a manipulou. Ela não estava pensando direito. Todo mundo sabe que um império de bilhões de dólares pertence à família, não a uma professora de piano falida. Paulo se levantou calmamente, segurando uma pasta. Na verdade, Cássia Silveira antecipou essas acusações. Ela deixou declarações escritas e em vídeo esclarecendo que sua decisão foi deliberada. Meu pai pegou a pasta, folheando as páginas furiosamente. Fabricado. Você acha que um juiz vai aceitar isso em vez da palavra do próprio filho dela? Depende de qual juiz. Uma voz profunda interrompeu. O juiz Santos se adiantou. E infelizmente para você, Fernando, eu sou um deles. Sua mãe me pediu pessoalmente para supervisionar qualquer disputa. Esses documentos, essa evidência, são inquestionáveis. Você não vai vencer. A cor do rosto do meu pai sumiu, mas a raiva rapidamente substituiu o medo. Ele apontou um dedo para mim. Sua pirralha ingrata. Você está destruindo esta família. Eu engoli em seco. Não. Vocês fizeram isso há muito tempo, quando escolheram o dinheiro em vez do amor. A compostura da minha mãe se quebrou, sua voz subindo em um tom estridente. Depois de tudo que te demos, você nos retribui assim? Teresa surgiu silenciosamente do lado, segurando uma pequena caixa. Na verdade, senhora Silveira, sua filha pertence mais aqui do que qualquer um. Estes são diários que sua sogra mantinha. Eles provam exatamente por que Cássia fez a escolha dela. Lucas se lançou para frente, batendo as mãos na mesa. Chega. Não nos importamos com seus diários estúpidos, Eva. Apenas assine a transferência. Eu preciso de capital. A voz de Beatriz cortou como vidro. Ela já te deu chances, Lucas. Vários empreendimentos fracassados. Sua avó recusou por um motivo, porque você nunca o mereceu. Lucas se virou para mim. Você acha que é melhor que eu? Você vai sufocar com essa pressão. Vai voltar rastejando por ajuda. Eu me mantive mais reta, o fogo subindo no meu peito. Não, Lucas. Não sou eu que está rastejando. Meu pai explodiu, varrendo documentos da mesa. Isso é lixo. Nada disso muda a verdade. Essa fortuna é minha por direito. Por direito? O juiz Santos trovejou. O testamento da sua mãe é a lei. Você não tem direito, Fernando. E então, como se o destino quisesse a palavra final, Eduardo se adiantou, segurando um pendrive. A senhora Silveira me pediu para instalar novas câmeras de segurança. Elas gravaram algo que vocês deveriam ver. Paulo conectou o pendrive. Imagens surgiram na tela. Meu pai, minha mãe e Lucas revirando gavetas na mansão dias após o funeral, enchendo bolsas com joias e documentos. O chefe de polícia, que havia entrado silenciosamente, se aproximou agora. Roubo é roubo. Vocês estão a um passo de algemas. Pela primeira vez, meu pai vacilou. Sua bravata encolheu, os ombros caindo. A cor do rosto da minha mãe sumiu. Lucas xingou por entre os dentes. Eu aproveitei o momento, minha voz cortando o caos. Chega de ter medo de vocês.
A vovó confiou em mim. Vocês podem me ameaçar, gritar, roubar, mas jamais vão tirar o legado dela. Não de mim. Silêncio. Então a voz do meu pai, quebrada e venenosa: se você seguir esse caminho, Eva, não é mais parte desta família. Eu o encarei firmemente. Vocês fizeram essa escolha no momento em que tentaram me destruir. A mansão pareceu exalar enquanto eles se viraram, um por um, e saíram furiosos. Seus passos ecoaram pelo corredor de mármore, as portas batendo, os motores rugindo enquanto seus carros desapareciam pela estrada. Eu fiquei paralisada, o peito arfando. Meu peito doía, como se alguém tivesse tirado a última e frágil peça de esperança que eu tinha para a reconciliação. Mas então eu pensei na minha avó. Eu quase podia ouvir a voz dela: se defenda, Eva. A dignidade não pode ser roubada a menos que você a entregue. E eu percebi que não a tinha entregado. Os dias que se seguiram se transformaram em um turbilhão de papelada, reuniões e decisões. Paulo me guiou por cada documento legal. Beatriz me orientou sobre a empresa. Breno explicou os investimentos. Teresa mantinha a casa funcionando. E Eduardo nunca saía do meu lado. Pela primeira vez na minha vida, eu não era a filha ignorada. Eu era aquela a quem todos se voltavam, a quem foi confiado um legado. 3 meses depois, a Fundação Cássia Silveira para Educação e Comunidade foi lançada, com uma dedicação de $2 bilhões para bolsas de estudo. Eu estava no palco na cerimônia de abertura. Isso não é apenas dinheiro, eu disse, olhando para a multidão de alunos. É um legado. Minha avó acreditava na integridade, no trabalho duro, em dar oportunidades àqueles que mais precisam. Hoje, nós seguimos com isso. A vida na mansão se transformou lentamente. Os corredores que antes ecoavam de solidão, agora fervilhavam de calor. Aos domingos, eu organizava jantares com as pessoas em que minha avó confiou. Era bagunçado, barulhento, imperfeito, e era meu. Em uma manhã fria de outono, eu dirigi para o cemitério sozinha. Levei um buquê de lírios brancos, os favoritos da minha avó. Eu me ajoelhei ao lado do túmulo dela. Por um longo tempo, eu apenas fiquei lá. Oi, vovó, eu sussurrei. Espero que você possa me ver. Espero que esteja orgulhosa. O vento sussurrou pelas árvores e eu respirei fundo. Estou dando o meu melhor. A fundação está ajudando as crianças. A empresa ainda está prosperando. Eu acho que finalmente entendi. Nunca foi sobre os bilhões, não é? Foi sobre os valores por trás deles. Naquela noite, enquanto eu me sentava ao grande piano na mansão, meus dedos se movendo pelas teclas, eu senti algo que não sentia há muito tempo: paz. Sim, minha família de sangue havia me virado as costas. Sim, eles tentaram me quebrar. Mas eu não estava quebrada. Eu havia construído algo novo, algo mais forte, uma família por escolha, uma missão maior do que eu. Porque a verdadeira herança não era os $7 bilhões. Era o fogo dentro de mim, a determinação de viver com integridade, de proteger o que importava, de seguir com as lições de uma mulher que foi mais do que uma bilionária. Ela foi a minha heroína. E enquanto eu tocava a última nota, o som ecoando pela mansão que ela um dia havia enchido de riso, eu sussurrei para o silêncio: eu jamais a desapontarei. Obrigada por ouvir a história de Eva. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.